Obrigada, minha querida. Bom dia para você, para Isabel, Basília, todo mundo lá em Brasília também, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, também um ótimo dia para vocês. Bom, no curto prazo, algumas dessas medidas podem até apagar o incêndio. Isso caso elas sejam realmente encaminhadas e aprovadas no Congresso. Esse é um ponto. E, aliás, esse alinhamento entre Congresso e Executivo tem sido muito bem avaliado nesse momento. O que de cara falta, eu já pego o gancho na última parte ali da fala da Isabel Mega, que muito bem pontuou. A falta de medidas estruturantes, de novo, é algo que já tem sido questionado. Estava agora há pouco ao vivo lá no CNN Money, conversando com vários especialistas também do mercado sobre isso. E a primeira coisa, diretamente, por exemplo, que o Gustavo Cruz, que é economista também, estrategista-chefe da RB Investimento, me falou foi o seguinte: Débora, falta corte de gastos. Tratar de cortes de medidas estruturantes que realmente cheguem ao orçamento primário e que tenha realmente o resultado a longo prazo, tratar isso mencionando supersalários, aposentadoria de militares, pautas que já vêm em andamento, por exemplo, e que a gente já encontra tanto bloqueio, é meio que até broxante numa situação como essa, e que a gente tem uma boa oportunidade para discutir ótimas propostas que realmente tragam uma efetividade nas contas públicas. Esse é um ponto. Agora, olhando para as medidas, cada uma ali que a Isabel trouxe para a gente, e aí me chama a atenção uma delas, que é bastante, que a gente tem que olhar com uma certa cautela das consequências delas. E aí eu vou pedir até para o pessoal colocar aí da produção de novo a tela bonitinho, como a gente tem ali, do quais foram essas medidas, né, anunciadas, faladas, algumas delas não exatamente detalhadas, mas mencionadas entre as falas de Haddad e dos líderes, do que a gente pode ter nesse texto que será apresentado. Por exemplo, a ampliação, né, de taxação das bets, que a gente tem de 12% para 18%, mas muito mais isso daqui que eu quero chamar a primeira atenção para vocês antes de chegar nas bets. Acabar com a isenção do imposto de renda da isenção, né, no caso, das letras de crédito imobiliário e do crédito do agronegócio. Esse tipo de investimento, letra de crédito do agronegócio e também para o setor imobiliário. O que acontece? Vou voltar um pouquinho atrás só para vocês entenderem. Isso permite que as instituições financeiras lancem títulos no mercado para que consigam pegar fundos para subsidiar o setor do agronegócio nas suas diversas formas, né, de produção, como também o setor imobiliário, possibilitando maiores empreendimentos que sejam voltados à classe de baixa renda e de renda média, possibilitando mais crédito a um custo mais interessante para esse público. E de acordo com o que eu já conversei ali com alguns especialistas, essa tributação agora indo para 5%, pode impactar principalmente aquele crédito que é voltado para a média renda no setor imobiliário. Esse é um ponto. E aí a gente com certeza deve ver uma pressão desse setor mais lá na frente quando esse texto bater no Congresso. O segundo ponto, agronegócio. A gente diminuindo, ou seja, a gente vai diminuir um pouco a margem desses créditos disponibilizados, né? Afinal de contas, a gente tinha isenção, passa a não ter. Onde é que pode aumentar a pressão? Por exemplo, os planos safras maiores nesse momento, porque no final das contas é uma linha que vai ter algum tipo de impacto e isso vai com certeza trazer uma bancada ali do agronegócio discutindo em relação a isso. Agora, a saída na questão da ampliação da taxação das bets é um ótimo ponto apresentado, pelo menos pelo que eu já vinha conversando ali com alguns analistas, principalmente porque a arrecadação dessas empresas está batendo na casa já dos 80 bilhões. E aí, não só essa pode ser uma boa via para poder trazer essa compensação agora, como, por exemplo, os especialistas que eu conversei, o economista até o próprio Gustavo Cruz mencionou, a gente pode ter até espaço para taxação ainda maior para esse setor. E essa sim pode ser uma boa via. Mas ainda assim preocupa o mercado, já de antemão, nessas primeiras horas do dia, porque a gente não tem nem 12 horas do que isso tudo foi dito. A gente tem uma preocupação com medidas estruturantes realmente, com espaço político para conseguir viabilidade política para aprovação de determinadas propostas que ainda, de novo, não foram detalhadas, mas já estão na mesa em discussão. Principalmente na redução daquela distorção de isenção que bate a casa dos 800 bilhões de reais, de acordo com cálculos da Fazenda,
e que ainda assim tem muita trava, não precisa a gente ir muito longe. Eu lembro para vocês o que a gente viu do PES, como foi, para poder tentar modificar aquilo ali, deu um chabu danado e a gente ainda não consegue tirar isenções de determinados setores. Então, seria uma meta muito ambiciosa, nesse momento, reduzir em 10% essas distorções de isenção que a gente tem o ministro falando sobre isso. Né? E é curioso que a gente está falando só de 10%, só de né? 10%, Porque avalie se fosse... Tem gente, né? Eu me lembro, já teve em época de eleição sempre o tom de sanar as contas públicas vem com muito mais intensidade.